Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista? Oscar passou por exames médicos e foi ali, o Oscar ele foi submetido a exames médicos que não constataram nenhuma contusão. O Oscar ele saiu ainda no intervalo do jogo contra o Mirassol por conta de dores na parte da coxa. E aí já ficou toda aquela situação, todo aquele mistério, toda aquela expectativa negativa de ser algo mais grave, né? O Oscar, que tem passado por algumas dificuldades em termos físicos nesta temporada, ele tinha já um probleminha na coxa, ficou de fora do confronto contra o Sport, voltou contra o Tajeres ainda na primeira partida da Libertadores, lá sentiu e ficou fora por todo esse tempo e aí retornou há pouco tempo contra o Palmeiras. Ele vem jogando de uma maneira consecutiva e aí no intervalo da partida contra o Mirassol ele acabou sentindo dores na coxa. No domingo ele passou por esses exames que não constataram nenhuma contusão, então ele foi entregue para fisioterapia para fazer todo esse trabalho, para fazer todo esse procedimento para tentar se recuperar o mais rápido possível. Acho difícil do Oscar ir para o jogo contra o Tajeres. Vamos ver nessa segunda-feira o treino pela manhã, o treino que começa às 10 horas, para ver se de fato se ele vai para campo e vai reunir condições. Mas de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, a expectativa é do Zubeldia aproveitar que está classificado já na Copa Libertadores da América para poupar o Oscar, para não forçar a barra no Oscar nesse sentido. Vamos ver se de fato ele vai cumprir, até porque não tem jogador para escalar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no meio-campo, tem o Pablo Maia só de volante, não vai ter Alisson suspenso, e se não for ter o Oscar, quem vai ser o segundo volante hoje? Você tem poucas opções, você tem o Negruz que pode atuar ali ao lado do Pablo, o Marcos Antônio também tá fora, você tem o Bobadilha que pode acabar fazendo essa dupla aí com o Pablo Maia. Então tem toda essa questão aí que o Zubeldia vai avaliar e vai entender se de fato o Oscar vai melhorar nessas dores dessa segunda-feira para estar disponível contra o Tajeres, mas eu acredito que o camisa 8 deverá ser poupado, não deve ir para a partida de Copa Libertadores aí, já que o São Paulo já está classificado, ele deve ser preservado aí durante toda a semana para o confronto contra o Bahia, que vai acontecer no próximo sábado às 6h30 lá em Salvador. Então, pelo que a gente conseguiu apurar, o Oscar deve ficar de fora contra o Tajeres e a expectativa seria de retorno para pegar o Bahia, tá? Jair no São Paulo, existe alguma possibilidade? Até informação que foi dada em primeira mão lá pelo blog do São Paulo e aí a gente foi vasculhar e descobriu alguns cenários importantes. Entrei em contato com o pessoal que trabalha com o Jair para entender a situação dele. Ele é agenciado pelo Vinícius Prates, empresário que tem atuado bastante no futebol brasileiro. O Prates, em um primeiro momento, ele não está gostando muito da conduta do Vasco. O Vasco tem oferecido para o mercado o empréstimo do Jair ou até ceder o Jair de uma maneira definitiva e até, quem sabe, usando a dívida que ele tem com outros clubes para conseguir abater. E lembrando que o Vasco ainda deve cerca de 8 milhões de reais em relação ao Léo, o zagueiro, que era Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, e todo mundo chama de Léo Pelé. Mas é o zagueiro Léo que hoje, inclusive, já foi vendido novamente, está no Atlético Paranaense, e aí o Vasco ofereceu essa possibilidade. Olha, a gente te libera que o Jair ele só tem 6 jogos no Brasileirão, então ele poderia atuar por uma outra equipe, e a gente pode abater algum valor aqui relacionado a essa dívida do Léo. Mas o São Paulo não demonstrou interesse na situação do atleta, até os seus vencimentos são bem acima do que o São Paulo gostaria de pagar por um reforço nessa posição. Então, para vocês terem uma noção, não seria algo muito diferente, por exemplo, do que o Thiago Mendes gostaria aqui em solo brasileiro, porque o Jair ele tem um vencimento ali bem acima do que o São Paulo poderia pagar nesse momento atuando no Vasco. O Vasco também quer se livrar de um atleta que tem um salário alto para a sua realidade financeira e que não tem atuado. Ele tem ficado de fora, não tem jogado muito lá com o Fernando Diniz, então o Vasco tem oferecido para o mercado essa opção do Jair, mas o São Paulo não demonstrou interesse na contratação do atleta, entende que neste momento a prioridade seria na busca por um centroavante barato, com experiência ou internacional atuando na Europa ou internacional atuando bastante na América do Sul, e que essa seria a prioridade do São Paulo para a próxima janela de transferências. Hoje, com o retorno do Pablo, com o Luiz Gustavo tendo uma expectativa de começar a fazer os trabalhos físicos lá em julho, você tendo também Negrucci, Luan, Bobadilha, Alisson e a compra do Marcos Antônio, o São Paulo entende que já está muito bem servido na função de volantes, então não deve, em um primeiro momento,
Resta ver se o Pablo, por exemplo, não seria vendido, mas em um primeiro momento o São Paulo não pensa em contratar um volante para a próxima janela de transferências, assim como já descartou também neste momento a possibilidade de contratação do Thiago Mendes. Você gostaria de Jair no São Paulo? Eu acho que é bom jogador, mas acho que o São Paulo realmente tem que se atentar nessa situação financeira que tem causado ali alguns calafrios nos dirigentes tricolores. Zanqueta, por que tá demorando tanto esse negócio do Marinacks? E isso pode dar errado? Tá demorando porque os termos burocráticos são de um contrato nunca antes feito no Brasil de formatação de parceria, que é como eu falei para vocês, é uma new company com um novo CNPJ de duas novas empresas, tanto do Marinax quanto do São Paulo, se unindo, sem envolver a instituição principal, que é do São Paulo, com termos totalmente sendo feitos do zero, com modalidades, com pensamentos do tipo: se chegar um jogador amanhã e o São Paulo que captar e o Marinax não tiver captado, ele também envolve esse valor. Se o Marinax quiser trazer um jogador com ele pagando, para deixar ele um tempo em Cotia incubado e ele demorar mais tempo do que o processo, e ele não der em nada, o que faz com esse jogador? E as despesas que são feitas para o dia a dia? E se os jogadores que já estão em Cotia hoje, daqui a 5 anos, eles vingarem, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o staff? Como é que vai funcionar a metodologia? Quais vão ser os termos de venda? Como vai ser a tomada de decisão? Qual vai ser a utilização dos jovens no profissional? O São Paulo vai ter que botar mais jogadores para jogar jovens e se tiver muitos estrangeiros e a gente não tiver carga para ir para todos eles. Aí, como é que a gente vai fazer com os jogadores que já existem hoje? A gente vai priorizar times mais jovens, a gente vai mesclar com veteranos. Se chegar jogadores de fora, o São Paulo vai bancar salário ou dá para dividir? Principalmente se você contrata uma grande joia do futebol sul-americano, tem 17 anos, esse jogador vai querer uma mega valorização. O São Paulo hoje não tem condição de acomodar tanto dinheiro na folha. Como é que entra a questão de um grupo, por exemplo? Qual o grau de participação desse grupo? Qual a taxa de vitrine, caso o São Paulo não faça nada, nem pague o salário, nem não pague o jogador, mas ele joga no profissional? Qual a taxa de vitrine que o São Paulo teria? Então, pra vocês perceberem que existem muitas discussões em andamento, são muitos fatores que envolvem, e entre eles garantias. Eles querem saber, por exemplo, se eu assinar um contrato com o São Paulo por 10 anos, qual a garantia jurídica que eu tenho amanhã, quando o Júlio Casares não for mais o presidente do clube? Isso são aspectos extremamente pertinentes. Para quem acha que é tudo muito fácil, que as coisas se resolvem muito facilmente, é o que eu digo. Abrir o microfone aqui e xingar e falar um monte de coisa é fácil. Fazer ponderações, trazer para vocês luz para fatos difíceis, terminologias, aspectos burocráticos, jurídicos, de como a coisa realmente funciona, é uma outra pegada. É totalmente diferente. Procura um advogado, ou você que é advogado, você sabe quantas cláusulas, quantos termos, quantas variáveis, porque para quem mexe com parte de matemática, parte de exatas, faz aí uma análise combinatória de quantas possibilidades existem e que você precisa prever de um contrato nunca antes feito para você botar isso no papel e não dar ruim lá na frente. Então, todas essas prerrogativas em que você precisa dar respaldo, tanto para o São Paulo quanto para o grupo que está assinando com o São Paulo, seja o Marinax ou outro, caso não dê certo, que existe sim uma galera rondando esse acordo com o São Paulo com o Marinax, que se não funcionar, digo para vocês, certamente teremos outros players imediatamente logo após não dar certo o negócio do Marinax, caminhando com o assunto do São Paulo. Eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, você está tocando nesse assunto que é cortina de fumaça. Bom, quem me acompanha, por isso que eu gravo vídeo todo dia. Quem me acompanha todo dia sabe que eu sempre abordo as atualizações sobre esse assunto e já faz tempo que eu venho falando que a perspectiva é de que o São Paulo inicie o segundo semestre com a perspectiva da assinatura disso. Não é fácil, estão me dizendo que está avançando, já avançaram muito, mas ainda faltam pontos burocráticos, principalmente de segurança jurídica da continuidade disso. A gente está falando de um clube associativo que pode virar uma SAF amanhã. A gente está falando de um clube associativo que o Júlio Casares pode estar morto amanhã. A gente está falando de um clube associativo em que você pode ter ninguém favorável à continuidade desse acordo, com a saída, por exemplo, do Júlio Casares da presidência, e é um acordo que dura 10 anos, como fica o outro grupo. Então, são pontos realmente pertinentes. A gente sabe como é o Brasil, como é
a instabilidade jurídica e principalmente a instabilidade interna de clubes. A atualização é: o São Paulo pode ter uma boa notícia no meio do ano de ter uma inserção de, sei lá, 25 milhões de euros de entrada do primeiro capital para o clube. E isso daria um baita fôlego, daria uma baita ajuda caso entre ainda esse ano no ano contábil 2025. O São Paulo tem dois favoritos a serem vendidos na janela do meio do ano. São eles, Pablo Maia e Matheus Alves. O Pablo Maia, porque o Pablo Maia já tem vendas adiadas a duas janelas, mais ou menos, com as lesões. O São Paulo fez uma renovação contratual caso ele não seja vendido e para poder fazer uma venda mais robusta agora na janela com mais segurança. O empresário dele, Júnior Pedroso, está trabalhando em cima da venda do Pablo Maia. Tem clubes estrangeiros interessados na compra e na contratação do volante. E o São Paulo entende que a reposição do Pablo Maia ela é mais simples, uma vez que o São Paulo até aprendeu a viver sem o Pablo Maia nos últimos 12 meses. O São Paulo, no último ano, ele viveu sem o Pablo Maia. Então, ele fez falta? Fez falta, mas o São Paulo aprendeu a viver sem o Pablo Maia. E o São Paulo contratar um volante é mais barato, é mais fácil de reposição do que você, por exemplo, contratar um centroavante tipo o Rian Francisco, que é um que o São Paulo quer manter. Outro jogador, Ferreirão. O São Paulo também pensa em manter o Ferreirão por mais tempo. Ferreirão este que, pelo que eu ouvi, já recebeu consultas e sondagens até na faixa dos 17, 20 milhões de euros. O São Paulo entende que ele tem uma possibilidade e uma perspectiva, inclusive, de valorização ainda maior deste valor. Logo, o São Paulo acha que. Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Sobre essa questão. Aí sobra para o Matheus Alves. O São Paulo também acha que o Luca também tem que ficar mais um tempo, tem que valorizar mais. E o São Paulo pode, inclusive, lucrar com eles. Ou seja, o São Paulo estaria dando prioridade para a manutenção dos seus pontas. Aí vai ter que falar assim: ah, mas e o Henrique Carmo? O Henrique Carmo hoje não tem proposta de nenhum clube para ser comprado. O São Paulo hoje não tem a visibilidade de uma proposta de compra do Henrique Carmo, até porque ele jogou muito menos. Talvez ele que está escalado praticamente amanhã para jogar contra o Tadjeres, ele ganhe minutos e ele exploda também, ele vai super bem e comece a aparecer alguma coisa para ele. Mas até o momento não tem nada para o Henrique Carmo. Outros jogadores, Bobadilha, mas Bobadilha não é uma venda significativa, já expliquei também. O São Paulo só tem 60% e ele não tem propostas altas na casa de 10 milhões de euros, não tem nada parecido com isso. O Bobadilha ele vai ser vendido por quê? 20 milhões de reais? O São Paulo tem 60%. O São Paulo vai pegar vai recuperar o investimento e vai ganhar um troco em cima. Aí é meio que trocar dinheiro. E aí não sei se se você consegue fazer valer a pena. Você conseguiria aumentar o seu caixa, mas você já tira mais um jogador do grupo e um jogador que poderia ser mais valorizado. Vamos ver na janela o que vai acontecer. O que eu digo para vocês que é fato concreto. O São Paulo precisa de dinheiro até 30/8. Isso foi o que eu ouvi. O São Paulo precisa vender jogadores e precisa ter grana em caixa com visibilidade de estar regularizado até o final de 2025, até 30/8. Esta foi a data que me deram, essas foram as informações que me deram. Então, o São Paulo vai ter que, nessa janela de junho, julho e agosto, que é quando já vai estar fechando a janela europeia, etc., o São Paulo precisa ter as vendas concretizadas. Logo, os principais favoritos neste momento, pode mudar, mas a priori são Matheus Alves, representado por Giovanni Bertolucci, e o Pablo Maia, representado pelo empresário Júnior Pedroso, para serem vendidos na janela deste meio de ano. Para ficar ou não vai ficar? Ah, eu vou manter ele, eu não vou manter ele, e aí é uma questão de decisão negocial, não é uma questão de decisão de obrigação ou de cláusula obrigatória, no qual São Paulo não teria discussão. Se fosse para a FIFA, por exemplo, se entrasse no âmbito jurídico, São Paulo não teria nem defesa, porque eles iam falar: você não tem como negar a compra ou desistir da compra do jogador, uma vez que você fez a escolha e assinou o contrato original. Então, nenhum dos dois jogadores obrigados. São Paulo alinhou com o Marcos Antônio e com o Alásio a prorrogação do empréstimo e compra em 2025, 2026, perdão, para entrar no próximo ano contábil. Entretanto, o São Paulo, com relação ao Juan Tressoldi, ele não tem um acordo
O Sassuolo, inclusive, sabe que tem outros clubes interessados nele no Brasil e eles têm aí essa possibilidade de contratação do jogador por outras equipes. E o São Paulo, como não pagou, eles têm lá o receio do São Paulo fazer novos acordos e também não pagarem. O São Paulo, por sua vez, corre aí para conseguir achar dinheiro. E aí entra essas questões de vendas, por exemplo, tipo essa do Ângelo, de recebimento de dinheiro, do São Paulo poder pagar o Sassuolo, conseguir manter outros jogadores e aí, a partir de 2026, fazer outras compensações de negociações de outros atletas e ganhar um certo fôlego daqui para frente para conseguir fazer. E por isso a venda do Maia e do Matheus Alves ela é tão importante. Muita gente fala assim: ah, mas e o Nestor? E o Galopo? E a nananã? Os jogadores ainda não têm metas batidas. Então o São Paulo ele não pode se dar o luxo, até pelos acordos que tem financeiros e as obrigações com as regras estabelecidas no FDIC, CVM, etc., de quebrar isso. Senão o São Paulo vai entrar num problema, numa espiral de problemas ainda maior. E aí tendo a dizer para vocês que a gente aí sim não vai sair desse buraco vai ser muito pior. Então, esperem por isso, tenham consciência que o São Paulo vai fazer vendas. A gente já vem falando tem meses, mas eu gosto de sempre repetir nesse momento. A pessoa fala assim, mas vão ter saídas e como vão ficar as reposições? A venda de jogadores vai permitir que o São Paulo tenha um fôlego financeiro, não só para cobrir o que precisa financeiramente dentro das metas, como vai permitir que o São Paulo reponha jogadores. Por quê? Seriam saídas de jogadores, salários de jogadores que saem da folha salarial, além de tudo, entra um dinheiro líquido na conta do São Paulo, e o São Paulo pode fazer contratações por empréstimo de jogadores livres e contratações e compras com obrigações de pagamentos futuras. Isso permitiria que o São Paulo mantivesse o ano de 2025 redondo para conseguir ter a sua estabilidade dentro do que está programado. Aí fica aquela dúvida, Zanqueta, e se o São Paulo estiver na zona do rebaixamento? Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo faz tempo. Se o São Paulo estiver na zona do rebaixamento no meio do ano, como vai acontecer? Vai manter o plano de venda de jogadores. Entretanto, o São Paulo vai fazer o quê? Vai trazer jogadores que consiga vender caro e vai trazer jogadores com essa perspectiva que eu falei para vocês. Ou jogadores para resolução imediatista, ou jogadores com perspectiva de pagamentos lá na frente. Vai jogar a bola para frente para fazer esses pagamentos para depois. Esse é o cenário que temos hoje. Não vai mudar nada disso, gostemos ou não, podem se preparar aí para a perda do time principal do São Paulo, pelo menos de dois jogadores aí. E eu acho, como eu falei para vocês, que vai ser mesmo isso, pelas informações que eu tenho. O Pablo Maia e o Matheus Alves vão acabar sangrando nesse ano o cofre do São Paulo, tá?